Bem-vindos de volta, amantes das bruxas. Nesta noite, uma garota sobrevive ao ritual de maturidade mais aterrador que se possa imaginar, e isso muda completamente o que as bruxas podem vir a ser. Mas enquanto a cidade da fronteira celebra e Roland lança seu navio de concreto armado com canhões como se estivesse fazendo cedrum de uma revolução industrial, a igreja move peças em silêncio, nas sombras. Garotas sequestradas, prisões subterrâneas e uma verdade que deveria ter permanecido enterrada. E no meio de todo esse caos, um demônio-leão alado, um desfile de vitória alimentado por carne glaciada com mel, e um momento que pode iniciar uma guerra civil nos comentários. Vamos começar. Voltando aos nossos personagens favoritos. Wendy foi a primeira a se aproximar, apoiando suavemente a mão no ombro de Nana, reforçando as palavras de Roland de que tudo ficaria bem. Era aquele tipo de contato que dizia, você não está sozinha, sem ousar prometer que não iria doer. O pai de Nana deu um passo à frente, com a preocupação já impossível de conter. Disse que ela apertasse sua mão se a dor ficasse intensa demais e aproveitou para dizer o quanto estava orgulhoso de tudo o que ela fazia. Esse tipo de coisa, nada apropriada para pais ausentes. O quarto se recusava a se afogar no medo. Por isso, Lightning e Roland começaram a dar ideias para distrair Nana, como truques de mágica ou histórias de aventura do pai de Lightning, o que acabou gerando uma discussão entre os dois sobre qual ideia era melhor, como se estivessem tentando aliviar mais o próprio estresse do que o dela. Os olhos de Nana se suavizaram, e um sorriso surgiu em seu rosto. O pai, por sua vez, pediu silêncio para que a filha pudesse descansar. Ana foi a última a se mover. Com passos suaves, aproximou-se de Nana, inclinou-se e lhe deu um beijo, sussurrando que todos estavam ali para ajudá-la e que ela precisava prometer que viveria. Nana, entre dúvidas, prometeu que sim. A meia-noite se aproximava, lenta e implacável. Ninguém se afastava da cama, como se sair pudesse provocar o destino. Lightning, de alguma forma, era a única que não se entediava. Vibrava de energia, completamente desperta, como se esperar fosse seu estado natural. O príncipe, por outro lado, parecia a segundos de desabar no chão. Ele apenas observava Lightning, que parecia sugar o pouco de vida que ainda lhe restava. Ela não se cansava de contar as aventuras de seu pai. O príncipe virou-se para Nidhingari, lutando contra mais um bocejo, e perguntou se ela havia sentido alguma mudança mágica dentro de Nana. Nidhingari balançou a cabeça, calma e honesta, nada estranho, apenas uma espera muito longa. O príncipe deu leves tapas no próprio rosto para se manter acordado, jurando que, quando os meses dos demônios acabassem, construiria uma torre com relógio. Esperar sem progresso era claramente seu pior pesadelo. Então aconteceu. Um galo cantou. O príncipe puxou a cortina e imediatamente se arrependeu quando a luz da manhã inundou o quarto como um feitiço ofensivo. Ana acordou sobressaltada, semicerrando os olhos, enquanto o mundo confirmava em silêncio que um novo dia havia chegado. Ele terminou de abrir a cortina, e todos ficaram atentos, esperando que Nana acordasse. E então, mal conseguindo abrir os olhos após um sono profundo, Nana despertou. Lightning explodiu de alegria. Seu pai desabou completamente, lágrimas brotaram quando o alívio finalmente venceu a batalha. Nana havia superado sua prova de maturidade. Mais tarde, o príncipe inclinou-se em direção a Nidhingari, abaixou a voz e perguntou se ela tinha absoluta certeza de que aquela havia sido a noite de Nana. Ela assentiu, sutil, mas firme. Disse que sua teoria estava correta. A prática diária de magia fortalecia as bruxas, suavizava seu crescimento e transformava a maturidade de uma sentença de morte em um marco. Wendy interveio, dizendo que, se o príncipe fosse o único a acolher as bruxas abertamente, a cidade da fronteira poderia se tornar sua montanha sagrada. Um lugar onde crescer não significasse apostar a própria vida. Ela também pediu permissão para trazer suas irmãs, garantindo que cooperariam. O príncipe se iluminou imediatamente. Ele pensava nisso há muito tempo. Mas acolher bruxas abertamente faria o reino executá-lo com cortesia, então planejou fazer isso em silêncio, espalhando rumores e deixando que as bruxas encontrassem o santuário por conta própria. Se um dia a igreja caísse ou ele se tornasse rei, não haveria mais limites.
Wendy caiu de joelhos sem hesitar. Jurou lealdade, prometeu sua vida para ajudá-lo a alcançar o trono, desde que ele cumprisse sua promessa de proteger as bruxas. Roland, pensativo, aceitou sua lealdade. No dia seguinte, o navio que ele construiu finalmente estava pronto. 2 soldados o inspecionavam, sem saber o que era. Um deles, Job, comentou que aquilo era uma ponte flutuante e que já tinha visto algo assim em uma de suas viagens. Ela era construída com base de madeira e conectada com ferro, para garantir estabilidade. Sério? Ele realmente achava que aquilo parecia uma ponte? Nesse momento, 2 soldados apareceram zombando de Job. Disseram que era impossível ser uma ponte, já que tinha mastro e leme. E chegaram à conclusão mais óbvia: aquilo era um navio. Job ficou irritado, dizendo que eles só queriam provocá-lo. Vanner, para acalmar a situação, disse a Job que eles precisavam treinar com os canhões. Alguns soldados começaram a sonhar acordados, desejando ser tão temíveis quanto Iron Aché. Enquanto outros se preocupavam em perder seus cargos, já que seus salários poderiam cair. Mas diziam que isso não era possível, afinal seu único trabalho era manter os barris limpos. E começaram a brincar entre si. Um deles ficou sério e se perguntou quando todo aquele treinamento se transformaria em combate real. Outro apontou que a equipe de mosquetes já estava praticando táticas de batalha nas muralhas. Nesse momento, Vanner começou a ligar os pontos. Será que o príncipe realmente planejava usar canhões contra bestas demoníacas? Canhões não eram nada práticos sobre a muralha. Não fazia sentido. A resposta veio um segundo depois. Não contra bestas, mas contra exércitos. Na margem oeste do rio Redvater, a equipe de canhões treinava sob o comando de Iron Aché. Apontavam todos na mesma direção, disciplinados e incansáveis. O cavaleiro comentou o quanto estavam se exigindo. O príncipe sorriu e explicou que as 2 equipes competiam por 5 moedas de prata extras, e que a ganância era um motivador surpreendentemente eficaz. Ele mencionou que, quando o treinamento terminasse, as operações seriam transferidas para Littleton. O cavaleiro hesitou, perguntando se ele se referia ao navio de concreto. O príncipe assentiu. Era exatamente assim que ele o chamava. Os dias com menos neve deram aos trabalhadores tempo suficiente para finalizar tudo. O tratamento anticorrosão, um depósito para as balas de canhão e até uma plataforma de onde Wendy poderia controlar o vento. De repente, o cavaleiro entendeu por que o treinamento de Wendy era tão importante. Então o príncipe soltou a bomba com total naturalidade. O cavaleiro agora era o comandante do navio. O pânico foi imediato. Carter protestou, dizendo que nunca havia navegado em sua vida. O príncipe deu de ombros. As bruxas cuidariam disso de qualquer forma, e ele acrescentou que precisava de pessoas de confiança na tripulação. O canhão disparou. Produziu uma explosão poderosa, e o príncipe demonstrou orgulho por tudo que ainda seria possível realizar. Criando, assim, uma cena digna de capa de filme. Com um golpe seco em uma garrafa, Lightning inaugurou oficialmente o navio, transbordando o entusiasmo temerário que a definia. Ela foi declarada navegadora de Littleton, e então deu a ordem de zarpar. O tenente Pine, pai de Nana, parabenizou o Lightning. O cavaleiro, agora capitão contra a própria vontade, parecia profundamente arrependido de todas as decisões da sua vida. Lightning deu-lhe um tapa amigável no ombro e garantiu que ele era perfeito para o cargo. Ela cresceu no mar, e seu pai praticamente respirava água salgada. Enquanto explorava o navio, ficou maravilhada ao ver construções diferentes de tudo que já tinha visto. Como as velas, feitas de diferentes tipos de couro. O cavaleiro comentou sobre o clima calmo, cuidadosamente escolhido para o teste. Quando o navio começou a se mover, tudo parecia correr bem. Brian assumiu o leme. Lightning gritou: "Leme todo a estibordo." O cavaleiro repetiu a ordem. Ela parou, confusa, e perguntou por que ele estava ecoando suas palavras. Ele explicou que estava seguindo as ordens do príncipe. Brian, infelizmente, não fazia ideia do que aquilo significava. Lightning levou a mão ao rosto e assumiu o controle por conta própria. Girou o leme com força para a esquerda, espalhando uma onda de terror pela tripulação.
Quando tudo terminou, ela admitiu algo raro. Roland havia percebido detalhes que até marinheiros veteranos poderiam ignorar. Então pediu para Wendy ativar o vento. Antes, na cidade da fronteira, Wendy lembrou-se de como o príncipe a incentivou a praticar seus poderes. No início, seus esforços mal conseguiam secar carne. Agora, ela ultrapassava seus limites, canalizava sua magia e lançava o navio para frente, fazendo-o deslizar sobre a água. Lightning e o cavaleiro estavam eufóricos. Estava realmente funcionando. O tenente Paine observou maravilhado, murmurando que o príncipe havia transformado pedras em navios. A essa altura, ele estava convencido de que não havia nada que aquele homem não pudesse fazer. Brian recebeu elogios por ter melhorado como timoneiro em tão pouco tempo. Imediatamente atribuiu tudo a Lightning, que o guiou o tempo todo. Ele se perguntou se ela estava ajudando ou torturando. Mas sobre a plataforma, Wendy começou a cambalear. Um suor gelado cobriu sua pele enquanto sua magia se esgotava. Ela se culpava por não ter treinado o suficiente. Forçou-se a resistir até alcançar a margem. Lightning se aproximou preocupada, mas naquele momento tudo escureceu. Lightning começou a gritar ordens imediatamente, mandando o navio em direção à margem enquanto Wendy desabava. Encontraram-na gelada, encharcada de suor frio. A bronca veio rápido. Por que ela não disse nada? A má sorte se acumulou, e o navio bateu contra as rochas, podendo danificar o casco, embora Paine garantisse que, por enquanto, estava tudo bem. O capitão deu ordens aos gritos, mandando Lightning escoltar Wendy de volta enquanto os outros protegiam as velas. Quando Lightning se afastou, o capitão olhou para o navio danificado, com o coração pesado. O teste não foi um fracasso. Mas também não foi um sucesso. Dois problemas ficaram claros: Wendy precisava de calor na plataforma, e o navio precisava de resistência a impactos. Lições pagas quase com tragédia. Muito longe dali, uma carruagem avançava. Seu condutor estava calmo, enquanto gritos violentos ecoavam de seu interior. Dentro, um sacerdote espancava uma garota sem piedade. Dizia que ela não merecia nada além de dor e sofrimento. E ela não era a única presa naquela carruagem. O condutor lançou olhares furtivos para as meninas e sentiu um nó silencioso de compaixão apertar seu peito. O homem podia ser brutal, mas sem ele aquelas garotas teriam congelado à beira da estrada. Por isso, para ele, aquilo era a salvação. Sim, claro, aquelas meninas estavam extremamente gratas por tal salvação. Quando o sacerdote finalmente saiu de dentro, ordenou que seguissem viagem. O condutor obedeceu e perguntou se as meninas eram órfãs do reino Wolfiart. O sacerdote confirmou calmamente, explicando que as igrejas recolhiam crianças sempre que a fome e o frio superavam as famílias. Acrescentou que ultimamente a igreja acolhia 10 vezes mais crianças do que antes, e seus recursos estavam escassos. Por isso, disse suavemente, ter um condutor confiável como ele era uma bênção. O condutor ficou agradecido. 20 moedas de prata por uma única viagem eram mais do que justas, especialmente para um homem com apenas uma perna. Dirigir-lhe caía bem. Era um trabalho honesto. O que ele não sabia era que aquelas meninas não eram órfãs comuns. Eram bruxas. E era por isso que o sacerdote pagava tão generosamente. Claro que nada disso era dito a ele. O sacerdote apenas pediu que continuasse seguindo em frente, que evitasse perguntas, e prometeu o pagamento completo ao chegar. Além disso, ordenou que em breve parassem para conseguir comida para as meninas. À noite, pararam em um hotel para comer. Enquanto o condutor aguardava, o sacerdote disse casualmente a uma mulher que havia trazido garotinhas frescas para que ela escolhesse. As palavras soaram erradas. Muito erradas. Enquanto o sacerdote exibia as meninas como mercadoria, o condutor desviou o olhar. Pensou que, na vida, às vezes é preciso fazer sacrifícios para sobreviver. Fechou as cortinas, incapaz de suportar a humilhação que se desenrolava atrás de si. E refletiu que, uma vez que chegassem à Cidade Santa, as vidas delas mudariam. Bem abaixo da terra, o arcebispo Maine descia mais uma vez a uma enorme câmara oculta. Verificou se tudo estava em ordem e continuou seu caminho. Não importava quantas vezes passasse por ali, a magnitude da cúpula sempre lhe tirava o fôlego.
Ele a elogiou como um milagre natural, certamente moldado pela vontade do Senhor. Na superfície, a igreja de Hermes representava estabilidade, mas aqui embaixo, acreditava ele, repousava o verdadeiro coração da igreja. Um cavaleiro o escoltou ainda mais fundo nas instalações subterrâneas. Esses cavaleiros não eram simples guardas, eram os cães de caça mais leais da igreja. Sua recompensa pela obediência era um lar esculpido nesses túneis. A desobediência lhes rendia um destino muito mais sombrio. Alguns corredores levavam a bibliotecas repletas de doutrina e história. Outros conduziam a celas, onde criminosos apodreciam presos por toda a vida. Até mesmo inocentes. Atrás de outra porta, vozes desesperadas ecoavam da prisão. Os prisioneiros suplicavam, oferecendo qualquer coisa, almas, vidas, dignidade, apenas para obter liberdade ou, simplesmente, desejando morrer. O sacerdote parou diante de uma cela selada com um pesado cadeado. Ordenou ao cavaleiro que aguardasse do lado de fora. A sós, falou com suavidade, incentivando o prisioneiro a se alimentar bem. As refeições eram boas, dignas de um rei. Dentro da cela estava o rei Wimbledon. Sim, exatamente isso. O rei que acreditávamos estar morto estava vivo. Mas, como? O velho rei zombou fracamente, perguntando-se como a comida sequer chegava a um lugar daqueles. 6 meses encarcerado, sem notícias. E a única coisa que conseguiu perguntar foi sobre seus filhos. Mine não considerou prudente responder a isso. Mas o rei o confrontou, dizendo que de qualquer forma morreria. Sob pressão, o sacerdote finalmente falou. Gerald Wimbledon, o primeiro príncipe, havia sido executado por ordens de Timothy Wimbledon por traição. A terceira princesa, Garcia, havia se coroado rainha de Clearwater. Portanto, um conflito com Timothy agora era inevitável. Quanto ao quarto príncipe e à quinta princesa, pouco se sabia, acreditava-se que ainda estivessem vivos. Isso foi tudo que o sacerdote ofereceu. A notícia esmagou o velho rei. A dor infiltrou-se em sua voz, incapaz de acreditar em tudo o que estava acontecendo com seus filhos. Ele perguntou por quê. Mine, com expressão fria, respondeu que aquilo havia acontecido por causa do decreto real, lembrando de que ele próprio havia designado territórios aos filhos, considerando o melhor como o próximo rei. O rei, ainda incrédulo, começou a acusar Mine de ser o responsável por tudo aquilo. Disse que ele o sequestrou no dia das preces, roubando-lhe seus pertences. Usando uma bruxa para criar um duplo de seu corpo, apenas para eliminar seu filho mais velho. Ele admitiu que a influência da igreja havia se espalhado por toda parte. Mas por que forçar seus filhos a se destruírem entre si com decretos reais? Ele jamais teria permitido isso. Jamais. O sacerdote respondeu com calma. Não podíamos dizer que eles se matassem entre si, além disso, não era algo que um rei diria, certo? Tenho certeza de que, neste ponto da história, vocês estão tão surpresos quanto eu ao narrar isso. Mine acrescentou que seus filhos já eram adultos, tomavam suas próprias decisões e governavam, como Garcia, que tomou o porto de Clearwater. Ela jamais ficaria sentada enquanto seu irmão Gerald ficasse com o trono. Mas isso não importava. O tempo era um luxo que a igreja não podia se permitir. Eliminar o rei havia sido necessário para garantir o controle, pois a monarquia sempre se oporia ao crescimento da igreja. Medidas precisavam ser tomadas. O sacerdote declarou o fim da velha ordem. Não mais 4 grandes nações, Down, Wolfartet, Everwinter e Greycastle. O continente se uniria. Sob o domínio da igreja. O rei caiu de joelhos, sangue escorrendo de sua boca. Mesmo assim, conseguiu amaldiçoar o sacerdote, prometendo esperá-lo no inferno. O sacerdote mal reagiu. O inferno, disse ele, era irrelevante para o grande desígnio da igreja. Garantiu que tudo era pela salvação da humanidade. O rei morreu ali, na cela, envenenado. Nossa emoção ao vê-lo vivo durou pouco. O sacerdote observou e assegurou que a igreja triunfaria. E assim enfrentaria um verdadeiro inimigo que se aproximava. Com isso, Mine se despediu, retornando aos seus deveres. Embora parecesse o fim dos reinados, na verdade foi o começo da igreja.
No alto das montanhas, o acampamento da Associação das Bruxas estava mergulhado em um silêncio de luto. As bruxas choravam pelas irmãs que nunca sobreviveram à maturidade. Uma delas expressou que todas se perguntavam: o que viria agora? Elas mesmas mal escapavam da morte, e a todo momento perdiam uma irmã para a maturidade. As irmãs de combate e sua mestra, que foram em busca da montanha sagrada, estavam desaparecidas havia 2 semanas. As provisões de comida estavam perigosamente baixas. Tudo soava mal para o futuro daquelas bruxas. Então, passos ecoaram pelos túneis. Entraram em alerta. Mas era Leaf quem surgia, cambaleando. Ela caiu de joelhos, completamente exausta, e desabou de rosto contra a pedra. Tudo escureceu, apenas as vozes de suas irmãs ecoavam chamando seu nome. A cena retrocedeu. Antes, ela caminhava sozinha por um caminho desolado. Seu rosto estava pálido, a fome retorcendo seu estômago, e carregava a culpa pela morte de suas irmãs em combate. Então a maturidade a atingiu como um martelo. Dor, medo e magia explodiram ao mesmo tempo. Uma sombra monstruosa ergueu-se atrás dela. Ela se virou, suplicando por ajuda. E de repente acordou gritando. Bird, feliz por ela ter despertado, contou que Leaf estava inconsciente havia 2 dias desde que retornará ao acampamento. As bruxas a cercaram, com a preocupação estampada em cada rosto. Imaginavam o quão difícil tudo havia sido para Leaf. Acrescentaram que seus medicamentos não foram suficientes para conter a gangrena causada pelo congelamento, e que precisaram amputar 2 dedos de cada pé. Leaf, serena, apenas agradeceu por estar viva, ao contrário de suas irmãs. Nesse momento, uma delas se desculpou por tocar em assuntos tão pesados tão cedo. Leaf dispensou isso e perguntou o que estava acontecendo. Então anunciaram que haviam decidido que, se Cara não retornasse, Leaf deveria se tornar a nova mestra. A associação era frágil demais para perder mais alguém. Ela era a única bruxa de combate que restava, e precisavam que ela as guiasse. Sem hesitar, Leaf tomou sua decisão. Propôs encontrar Nidhingari. O anúncio deixou todas atônitas. Muitas ainda duvidavam da história de Nidhingari sobre a cidade da fronteira. Dudavam se Wendy ainda estaria viva. Leaf as tranquilizou. Ela investigaria sozinha primeiro, enquanto as demais aguardavam. Se a cidade fosse segura, poderia se tornar a nova montanha sagrada. Mas, se não fosse, ela assumiria oficialmente o posto de mestra. Designou a bruxa de cabelo roxo, Skrull, como mestra caso não retornasse. Confiança depositada. Fé entregue. Skrull hesitou diante de tal responsabilidade. Mas Leaf disse que, embora sua magia não fosse de combate, isso não tinha nada a ver com a capacidade de liderar. Lembrou que Skrull estava há muitos anos na associação, assim como Wendy, e tinha muita experiência. Não havia ninguém melhor para aquele papel. Skrull perguntou o que aconteceria se Nidhingari estivesse certa. Leaf respondeu com firmeza: se fosse verdade, a associação não teria mais sentido, e a cidade da fronteira seria seu lar. De volta à cidade da fronteira, monstros atacavam as muralhas. Um deles saltou por cima, e Vanner cravou sua lança diretamente em seu ventre. A lança se quebrou. A besta caiu pesadamente. Um dos soldados ordenou imediatamente que preparassem os mosquetes. Os disparos ecoaram, derrubando os monstros onde estavam. Um soldado entregou uma nova lança a Vanner. O vice-capitão se surpreendeu ao ver Claw e perguntou o que ele fazia com a primeira divisão. Claw respondeu apenas que ia para onde fosse necessário. Vanner avisou que ele deveria ficar atento, se não quisesse virar comida de lobos. O capitão observou os monstros abatidos. Eles já atacavam a muralha havia 3 horas, mas aquelas bestas demoníacas não pareciam representar uma ameaça real à defesa. Claw disse que, ainda assim, não podiam baixar a guarda. Mas desde que o príncipe assumirá o comando, a cidade da fronteira podia se defender sozinha. Antes, precisavam da fortaleza Longson e de seu exército. Agora, conseguiam lutar por conta própria, e haviam se tornado tão fortes graças a ele. Ninguém mais zombaria deles, e tudo isso deviam a Roland, que jamais os deixou desistir e sempre esteve presente em cada batalha. Então, um grito cortou o ar. Uma nova ameaça se aproximava. Um monstro híbrido.
Um leão alado. Roland exigiu que todos agissem conforme o plano. Lightning se lançou para a frente, ansiosa para enfrentá-lo, mas o príncipe a conteve na mesma hora. Nada de pressa, nada de buscar glória, só o plano. Lightning seria a isca. Ela manteria a atenção do demônio, voaria a uma altura controlada e o arrastaria exatamente para onde eles queriam. Ele deixou bem claro que ela precisava manter distância da criatura. Um dos soldados gritou que o híbrido já estava em cima da muralha. Lightning, empolgada, prometeu que tomaria cuidado e que aquele leão nem chegaria a encostar nela. O príncipe deu o sinal, iniciando oficialmente a caçada. E então Lightning se virou e olhou para Roland, dizendo que o grito de batalha soou menos como o de um comandante, e mais como o de um cachorro choramingando. Ela sumiu assim que disse isso. O príncipe ficou ali, atônito, questionando de repente toda a sua língua de guerra. Ele se virou para as outras bruxas e perguntou se realmente tinha soado tão mal. Elas confirmaram sem hesitar. Ele soltou o ar, profundamente ofendido pela realidade, e disse que seguissem o plano e se mantivessem em segurança. Elas assentiram, porque sobreviver vinha primeiro, e a zoeira podia esperar. Mesmo assim, o príncipe ergueu o olhar para o céu e sorriu. Tudo estava se movendo exatamente para onde precisava ir. Lá embaixo, o monstro se irritava mais a cada segundo que passava. Lightning não parou de bombardeá-lo com pedrinhas, como se estivesse provocando um desastre natural só por esporte. Ela o cutucou, deu voltas, escapou em alta velocidade e transformou a caçada num jogo de pátio. A besta rugiu de volta, furiosa, e a perseguiu com a raiva pura de um predador. Golpeou o chão com um impacto pesado, rachando a pedra, tentando alcançá-la. Lightning só continuou sorrindo como se fosse o melhor dia da vida dela, e guiou a criatura direto para a praça da vila. Nesse momento, Nidhingale e Anna se prepararam para atacá-lo dali. Nidhingale deslizou no seu espaço oculto, correndo com Anna, com a voz afiada de urgência. Mesmo escondidas, ela avisou, o monstro ainda podia senti-las, o instinto dele atravessava truques. Por isso, alguém precisava distraí-lo. O fogo de Anna só alcançava uns 5 metros. Então Nidhingale disse que elas se aproximariam por trás do demônio, e a avisou, elas só teriam um único ataque limpo, e não podiam errar nem por um segundo. Lá fora, Lightning manteve a besta ocupada, circulando ao redor dela como um mosquito com vingança pessoal. O híbrido de leão alado já estava tão furioso que, literalmente, parecia enxergar vermelho. Então Nidhingale deu a ordem, e a brecha apareceu. E Anna saltou. Assim que conseguiu ver a criatura, Anna liberou suas chamas verdes na hora, e o calor gritou pela praça inteira. Uma entrada icônica de super-heroína. Até Nidhingale sentiu a distância. O fogo envolveu o híbrido, sem deixar rota de fuga. Lightning se gabou no meio do caos que o fogo de Anna podia derreter aço, então o monstro não tinha chance nenhuma. A besta virou cinzas. E o príncipe, vendo aquilo desaparecer, sentiu um alívio enorme. Wendy disse que Anna nem precisou de ajuda. Então algo estranho aconteceu. Os outros monstros começaram a recuar. Sem resistência final. Sem avanço desesperado. Aí os soldados começaram a gritar para olharem para o céu. O príncipe ergueu os olhos, e congelou. As nuvens escuras estavam se abrindo, e a luz do sol atravessou como se o próprio mundo estivesse respirando. Os meses demoníacos tinham terminado. A notícia se espalhou como fogo. As pessoas saíram lá fora, olhando para cima como se tivessem medo de o céu se arrepender. O príncipe reuniu todos. Assim que começou a falar, soldados e moradores explodiram em gritos de devoção, dizendo que ninguém passou fome naquele inverno sob o comando dele. Ele lembrou a todos que os meses demoníacos já tinham ficado para trás. A cidade da fronteira sobreviveu com poucas perdas, e foi porque os civis lutaram como um exército de verdade. Ele lançou um olhar afiado para o passado. A fortaleza Longson costumava ameaçá-los com fome e frio, agindo como se a sobrevivência da cidade da fronteira dependesse da misericórdia deles. Mas aquele inverno tinha provado a verdade. A cidade da fronteira podia se sustentar sozinha.
A multidão rugiu ainda mais, embriagada de independência. E o príncipe, sorrindo, decidiu que eles mereciam algo melhor do que discursos. Anunciou uma celebração gigantesca, porque era um dia para ficar na memória. Um desfile de vitória, e qualquer um que entrasse na dança na praça ganharia carne glaciada com mel. Quando o desfile começou, o cavaleiro escoltou um enorme pedaço de carne como se fosse um tesouro sagrado. O caçador Iron Axé assumiu a grelha, acendendo fogo como se estivesse iniciando um ritual. As chamas estalaram. O ar se encheu de doçura e fumaça, e o cheiro da carne chiando atingiu a multidão como uma arma. Iron Axé deixou as regras simples, dançou, ganhou carne. Dançou mais, ganhou mais. O povo entrou confiante, achando que dançar era fácil. Depois começaram a arrastar os amigos, porque sem dança não tinha carne, e ninguém queria ser o único parado enquanto os outros mastigavam. A noite ficou barulhenta e viva, cantos, giros, pisadas ao redor da fogueira, como se estivessem tentando espantar o inverno para sempre, e, pela primeira vez, o medo que tinha entrado nos ossos deles durante toda a estação finalmente afrouxou. Mas o cavaleiro não conseguia parar de se preocupar. Ele apontou que estavam consumindo a última reserva de carne, então não comeriam nada até a próxima entrega. O príncipe ficou levemente decepcionado, porque sim, liderar é difícil quando você se importa com os detalhes. Mas aceitou mesmo assim, deixando os civis aproveitarem o que tinham conquistado lutando. Porque ver aquilo já era suficiente para ele, todo mundo feliz, todo mundo unido. Disse que aquilo viraria uma tradição ao longo dos anos. Assim, eles poderiam se diferenciar de outros governantes e transformar aquele lugar num lar. Um lugar onde valia a pena ficar. Enquanto o povo comemorava, o príncipe voltou ao castelo para um banquete privado. E lá dentro, as bruxas já estavam esperando como se aquela fosse a verdadeira festa. Lightning declarou oficialmente o começo do banquete assim que ele entrou. Ana assou frangos adocicados com sua magia, deixando tudo no ponto, e Nana quase desmaiou só com o cheiro. Nidhingale cortou a carne com precisão de especialista, transformando o jantar em arte. Lightning e Nana praticamente brilhavam. Para elas, um churrasco depois de tanto horror era o maior luxo que a vida podia oferecer. O príncipe observou, genuinamente feliz. Pessoas com poderes como os delas, pensou ele, jamais deveriam voltar a ser tratadas como lixo. Wendy pediu para Lightning beber pouco, mas ela garantiu que tinha alta tolerância ao álcool. Sim, Lightning, a gente acredita. Essas garotas hoje em dia seriam a alma da festa, sem dúvida. O príncipe prometeu a si mesmo dar a elas a melhor vida possível naquele lugar. E então Lightning deu um beijo doce no rosto dele. Sem aviso. Nidhingale e Ana ficaram congeladas. O príncipe também, como se o cérebro dele tivesse entrado numa tela de carregamento. Quando perguntaram a Lightning, ela deu de ombros como se fosse óbvio. Em comemorações, afirmou ela, era tradição as mulheres beijarem o governante do território. Disse que o pai dela sempre deixava, será que essa tradição não existia em Grey Castle? Roland respondeu rápido que não, e disse que ela já estava passando do ponto, era melhor ir dormir. Nidhingale tensionou na hora, um brilho de irritação, e algo mais afiado, ciúme. Lightning fez birra, dizendo que não estava bêbada, e o príncipe comentou que, mesmo assim, já estava quase na hora de dormir. Depois, o príncipe, olhando para Ana meio envergonhado, disse para continuarem comendo, porque ainda faltava sobremesa. E Ana o encarou com aquele olhar que todo mundo sabe que significa mais do que parece. Quando a meia-noite chegou, o príncipe já estava tonto de tanto álcool. O mundo balançou, até ele ver Ana se aproximando. Ela parou perto o bastante para fazê-lo corar. E ele já começou a se explicar, insistindo que o beijo da Lightning foi basicamente um acidente. Ana concordou, sem cobrança, sem drama, só uma aceitação tranquila. Ele acrescentou que Lightning era jovem e que não havia daquela forma. Ana assentiu de novo, mas o silêncio dela carregava algo mais profundo. Então ela admitiu a verdade. Ela estava esperando um momento a sós, porque não era tão corajosa quanto Lightning.
Eles se aproximaram, a centímetros. E Ana finalmente o beijou, suave e com cuidado, como se temesse que o mundo a punisse por querer alguma coisa, e depois simplesmente se despediu, desejando uma boa noite. Em outro lugar, Wendy estava em seu quarto, afundada em livros da igreja, e quanto mais lia, mais confusa ficava. Aqueles textos de origens mal mencionavam deuses. Só jogavam um título Papa como se isso explicasse tudo. Parecia que só tinha existido um Papa, e quanto mais avançava, menos distintos os livros ficavam. Nada fazia sentido. Nightingale entrou e a encontrou em pleno turbilhão mental. Wendy fechou o livro com força e se iluminou na hora. Ela comentou que teve que acompanhar Nana. Wendy disse que Lightning acabou dormindo chamando pelo pai como uma criança. Nightingale soltou uma risada baixa e pegou o livro, lembrando que ler de noite com pouca luz ia estragar a visão dela. Wendy assentiu, dizendo que Roland já tinha avisado a mesma coisa. E para alimentar nossa curiosidade, Wendy perguntou a Nightingale se o beijo que Lightning deu no príncipe a incomodou. Nightingale corou e negou na hora. Wendy insistiu, dizendo para ela não mentir. E no fim, Nightingale cerrou os dentes e admitiu, sim, incomodou. Wendy respondeu com algo frio e prático. Roland Wimbledon era o quarto príncipe, e a missão delas era ajudá-lo a tomar o trono e se tornar rei de Greycastle. Insistiu que ele protegeria as bruxas sob seu comando. E quando chegasse a hora, ele se casaria com uma princesa ou com a filha de um duque para garantir o futuro do reino. Então Wendy deu o golpe final. As bruxas não podiam ter filhos, uma troca imposta pelos céus em troca de seus poderes. Ela disse a Nightingale que precisava entender isso. Nightingale, com uma dor nos olhos, respondeu que entendia. Wendy é o tipo de amiga que te dá um tapa de verdade, com a verdade, do jeito mais cruel possível. Quando a celebração foi se apagando, os moradores limparam as ruas, exaustos, mas sorrindo. Alguns já sentiam até nostalgia dos meses demoníacos, porque com esse príncipe, até sobreviver virou algo inesquecível. Eles não queriam voltar para as minas. Se perguntavam o que a divisão de artilharia faria agora que os demônios tinham ido embora. Vanner disse que saberiam amanhã. Ele não achava que a unidade se dissolveria tão facilmente. Eles não tinham sido recrutados só para isso. Ele sentia que vinha algo maior do que os demônios. Amanhã chegou com trombetas estridentes. Todos os soldados se reuniram, formando filas por urgência e curiosidade. Iron Ashe anunciou que eles protegeram a cidade da fronteira dos demônios, e agora, cada membro do exército civil se tornaria um soldado privado do príncipe Roland. Mas ele ofereceu uma escolha: se alguém quisesse ir embora, podia. Um soldado fez a pergunta mais óbvia: entrar no exército privado significava virar cavaleiro também? Iron Ashe destruiu a fantasia e explicou o que aquilo realmente era. Um exército privado era uma força profissional dedicada a proteger o príncipe e seu território. Treino o ano inteiro, disciplina mais rígida e salários mais altos. Com o objetivo de vencer batalhas no futuro. Alguns ainda pareciam desconfiados. Então Iron Ashe revelou o verdadeiro gancho: haveria patentes. Um desempenho excelente renderia promoções, os oficiais receberiam mais dinheiro. E até terras próprias. Isso acendeu a multidão na hora. A ambição acordou como fogo em madeira seca. Mas a voz de Iron Ashe endureceu. Empolgação não justificava comportamento. Como soldados privados, a conduta deles seria julgada com muito mais severidade do que antes. Quebrar o código significava que o castigo não seria um simples puxão de orelha, seria trabalho forçado ou morte. A tropa ficou rígida quando o aviso caiu. O ar pesou, porque ele não ameaçava por teatro, ele estava dizendo o preço exato das novas vidas deles. Desafiou qualquer um com dúvidas a sair dali agora, sem vergonha, sem súplica, uma última chance de correr antes que disciplina virasse lei. Vanner hesitou, mas já não se reconhecia fora da milícia. Mesmo com um treino brutal vindo pela frente, ele já estava decidido. Servir Roland não era um emprego, era uma escolha que ele já tinha pago com medo e com inverno. Ninguém foi embora. Então Iron Ashe ergueu a voz de novo, com o tom de um capitão que já viu homens quebrarem.
e lembrou que eles eram agora o exército privado do príncipe Roland. E o treinamento começou imediatamente. De volta ao castelo, Lightning relatou o plano como se estivesse contando fofoca de guerra. Como a neve ainda cobria os caminhos, ela disse, os soldados iam engatinhar mais do que correr na rotina diária de 4 milhas. Acrescentou que parecia bem cansativo. Roland pensou que talvez precisasse ajustar o regime. Nesse momento, Lightning viu os novos planos que Roland tinha desenhado, com os olhos brilhando. Roland, por outro lado, parecia um homem encarando uma montanha que ele mesmo prometeu escalar. Ele estava construindo um exército do zero. Regras, patentes, recompensas, punições, toda a estrutura. A escala disso tudo lhe dava dor de cabeça, principalmente porque o xadrez militar que ele jogava quando jovem agora era poeira na memória. Mesmo assim, estava decidido a criar algo que ninguém naquela era jamais tinha visto. Algo profissional, controlado e perigosíssimo nas mãos certas. Enquanto revisavam os planos, uma palavra chamou a atenção: baioneta. Antes que pudessem se aprofundar, uma batida na porta interrompeu a sala. As 2 bruxas desapareceram na hora, deixando Roland sozinho para atender. O velho conselheiro entrou com mais uma surpresa. Um aristocrata chamado Cornelius, da fortaleza Longson, havia voltado e exigia uma audiência. Cornelius tinha ido embora durante os meses demoníacos. Agora ele estava furioso porque sua mansão foi demolida para o projeto da muralha. Roland o enfrentou sem rodeios. Cornelius jogou o problema na mesa e exigiu saber por que o príncipe permitiu que destruíssem sua casa. Fez questão de mencionar o preço também, 150 moedas de ouro. Porque, para Cornelius, dinheiro era um argumento que deveria vencer sozinho. Roland perguntou com calma se ele se referia à casa mais a oeste da cidade da fronteira. Cornelius confirmou na hora, rígido de justa indignação. Roland pediu desculpas sem hesitar. A casa estava perto demais da muralha e bloqueava a movimentação das tropas, então precisava desaparecer. Mas então ele estendeu um ramo de oliveira. A cidade reembolsaria a perda. Cornelius se animou de imediato. Não aliviado, interessado. Perguntou o quanto. Roland deu o número, 20 royals de ouro. Cornelius se ofendeu como se estivessem roubando ele pela segunda vez. Reclamou como se o príncipe estivesse fazendo aquilo de propósito para humilhá-lo. No fim, aceitou, mas exigiu saber onde poderia buscar o dinheiro. E foi aí que Roland deu a resposta de verdade. Os fundos já tinham sido transferidos para o dono legítimo da propriedade. O rosto de Cornelius mudou por completo. Ele bateu na mesa e garantiu que esse dono era ele. Roland não levantou a voz. Apenas girou a lâmina com uma pergunta simples. Se a casa era mesmo dele, por que ele não esteve lá nem uma única vez durante os meses demoníacos? Cornelius tentou se salvar dizendo a verdade. Ele ficou na fortaleza Longson porque não queria morrer na cidade da fronteira. E os olhos de Roland ficaram afiados, porque aquela frase era uma confissão vestida de etiqueta. Então Roland se inclinou e perguntou se Cornelius estava admitindo que abandonou seu governante por medo. Um nobre desertando durante uma crise já não era covardia, era traição com perfume. O cavaleiro-chefe interveio como uma lâmina saindo da bainha. Apertou o ombro de Cornelius e disse que ainda havia um jeito de transformar aquilo num mal-entendido. Ele só precisava admitir que a casa nunca foi dele. Ir embora em silêncio, e ninguém precisaria fazer um exemplo público. Mas se insistisse em ficar, a acusação seria traição, e a punição seria execução imediata. Cornelius começou a suar como se o próprio corpo estivesse traindo ele. O medo trabalhou rápido. E por fim ele admitiu, a casa não era dele. Roland se manteve calmo, quase educado, e disse para ele ir embora. Sem drama, sem espetáculo, só suma. Mas Roland ainda não tinha terminado de mandar recados. Antes que Cornelius saísse correndo de volta para Longson, Roland pediu que ele levasse um aviso aos demais. Se algum nobre voltasse esperando fazê-lo perder tempo, era melhor pensar 2 vezes. Porque a cidade da fronteira já não estava mais jogando o jogo antigo. Cornelius saiu furioso. Deu um soco num tronco próximo, frustrado, convencido de que, quando o Duque de Longson assumisse o controle,
Roland seria arrastado em correntes e ele poderia rir por último. Continuou andando, fervendo de ódio, até ver uma mulher coberta da cabeça aos pés. E quando ela se moveu, algo nela o deixou gelado. Ela era elegante de um jeito que ele nunca tinha visto. Nem mesmo entre princesas. Ele a observou avançar em direção ao castelo com propósito, e uma ideia entrou na mente gananciosa dele. Aquela era a esposa de Roland? Dentro da cidade, a mulher voltou a cobrir o rosto, misturando-se à multidão. E parou ao ver o quão vivas estavam as ruas, mesmo com os meses demoníacos tendo terminado há pouco. Não parecia uma cidade que mal tinha sobrevivido. Parecia um lugar que se recusou a morrer. Nos portões do castelo, ela parou. Se o que Nidhingale disse fosse verdade, ela deveria conseguir entrar pela porta principal. Hesitou uma última vez. Então decidiu que, mesmo se desse errado, ela lidaria com pelo menos 2 guardas. Os cavaleiros reagiram na hora, mandando a figura encapuzada se afastar. Plebeus não entravam no castelo como se fossem donos do ar. Mas ela não recuou. Leaf puxou o capuz para baixo. A beleza explodiu como uma arma. E ela se apresentou com coragem. Era uma bruxa. Os guardas se entreolharam, confusos, presos entre o treinamento e a incredulidade. Mas perguntaram o que ela queria. Leaf ficou surpresa. Não a atacaram, nada. Leaf engoliu em seco e forçou a voz a se manter firme. Pediu para ver Nidhingale, Nana ou Ana. Um dos guardas decidiu avisar lá dentro. E o coração de Leaf começou a martelar enquanto ela esperava. Porque talvez aquilo fosse uma armadilha. Talvez o guarda estivesse trazendo reforços. Ou pior, talvez Nidhingale tivesse mentido, e Nana e Ana nem existissem. Leaf olhou para o chão, tentando se preparar para a traição. Então 2 braços a envolveram. Abraços quentes. 2 ao mesmo tempo. Leaf levantou o olhar. E ficou paralisada. Nidhingale e Wendy a seguravam como se tivessem medo de ela desaparecer. Os olhos delas estavam úmidos de alegria. O choque de Leaf se quebrou em algo frágil. Wendy se inclinou e sussurrou um bem-vinda de volta para casa. E assim que aquelas palavras caíram, Leaf desabou. Começou a chorar também, como se estivesse carregando o peso das montanhas dentro dos pulmões. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. Em outra parte do castelo, Roland bocejou como um homem que não dormia direito há semanas. Wendy trouxe chá, tentando mantê-lo funcional. No meio da calmaria, Roland perguntou por Nidhingale. Wendy sorriu radiante e disse que Nidhingale estava recebendo uma nova irmã que tinha acabado de chegar. Roland quase engasgou com o chá. Porque a chegada de uma nova bruxa não era pouca coisa, era uma porta se abrindo. Wendy continuou, transbordando de empolgação. As irmãs da associação tinham chegado à cidade da fronteira. Roland ficou olhando, surpreso e animado ao mesmo tempo. Perguntou se elas não estavam procurando a montanha sagrada, quantas eram, e se aquela tal de Cara estava entre elas. A expressão de Wendy suavizou. Ela disse que Cara não estava, e que só restavam 7 bruxas. O resto tinha sido aniquilado por monstros no caminho. Ela se desculpou depressa, dizendo que elas chegaram enquanto Roland dormia e que ela permitiu que entrassem no castelo. Pediu perdão como se esperasse uma bronca. Mas Roland não estava bravo. Ele quase estava brilhando. Mais bruxas, não importava quais habilidades tivessem, não importava quantas ainda estivessem vivas, significava mais vidas salvas. E para ele, isso valia tudo. Bom, é isso por este capítulo. E agora a pergunta inevitável: time Nidhingale ou time Ana? Por favor, deixe nos comentários. Se você curtiu o episódio, deixe o like, porque o algoritmo é mais frio que os meses demoníacos. A gente se vê no próximo, porque a igreja já mexeu outra peça, e isso aqui mal começou. Tchau!